Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada que, confesso, já me senti presa em um loop infinito de onde foi que eu deixei as minhas chaves e será que eu desliguei o fogão? E sim, eu sei, são pequenas coisas. Mas, às vezes, a vida parece uma roda gigante que não para de girar por um segundo, nos levando para cima e para baixo sem aviso. Sabe? Quando você se sente preso em padrões repetitivos como se estivesse revivendo o mesmo dia, só que com roupas diferentes? Pois é, Buda não tinha que lidar nem com chaves perdidas e nem com fogões acesos esquecidos. Mas ele sabia que a existência é um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, mais conhecido como Samsara. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos mergulhar nesse conceito. No nosso 21º episódio, vamos explorar o Samsara, não como um lugar assustador, mas como um processo dinâmico que nos convida a entender a natureza da nossa existência. Prontos para subir no sofá e entender melhor essa roda gigante? Ou pelo menos para tentar não vomitar no meio do caminho? Porque, quem nunca se sentiu um hamster na roda, correndo sem sair do lugar? Bora, monges de sofá! Tá, Julie, Samsara parece nome de banda de rock progressivo, ou de um lugar místico escondido que você acessa através de um armário antigo de uma mansão do seu tio-avô. Bem, Samsara, no contexto do budismo, não é um lugar, mas um processo. É a tendência de ficar criando mundos e depois se mudando para dentro deles. É um pouco como se a gente fosse um arquiteto maluco que projeta casas, constrói, mora um tempo e aí, quando ela começa a desmoronar, já tá lá, projetando a próxima, para acontecer tudo de novo. E claro, a gente sempre insiste em construir casas com materiais duvidosos, tipo areia movediça e promessas vazias. E essas casas insistem em desmoronar e nos matar. Metaforicamente falando, tá? É um ciclo de nascimento, morte e renascimento. E não apenas físico, sabe? Mas de experiências, de emoções e de estados mentais. É a roda gigante que não para de girar. Sabe? Essa ideia de sermos os arquitetos da nossa própria prisão, ela pode ser, ao mesmo tempo, assustadora e libertadora. Mas por que diabos que a gente faz isso? Aqui entra uma das imagens mais geniais do budismo. No centro da famosa roda da vida, a Bhava Chakra, tem 3 bichinhos que são basicamente os engenheiros-chefes dessa nossa mania de construir e de destruir mundos. Um deles é o javali, o outro é o galo e temos também uma cobra. E eles estão lá, mordendo o rabo um do outro num círculo vicioso que faria inveja a qualquer reality show. O javali representa a ignorância, a nossa dificuldade crônica de ver a realidade como ela é. Aquela nossa teimosia em acreditar que as coisas são permanentes, tipo que um celular novo vai trazer felicidade eterna, sabe? Ou que aquela pessoa vai mudar só porque nós queremos muito. O galo é o apego. O desejo, aquela vontade de cantar de galo sobre tudo que queremos possuir, controlar ou nos agarrar.
A cobra, ela é a aversão, a raiva, o ódio, aquele bote venenoso que a gente dá quando as coisas não saem como planejamos. Esses 3 animais juntos são os famosos 3 venenos, que mantêm a nossa roda gigante pessoal girando sem parar. Eu lembro de uma vez que eu cismei que ia aprender a fazer pão de fermentação natural. Comprei livros, potes de vidro, farinhas caríssimas, criei todo um mundo onde eu era uma padeira artesanal, rústica e elegante, sofisticada. Eu acordava de madrugada para alimentar a levedura que eu batizei carinhosamente de pãozinho. Eu habitava esse mundo com uma intensidade dramática. E aí, o que aconteceu? Os meus desejados pãezinhos de fermentação natural saíam duros como rocha. Um dia, com raiva, eu peguei um e joguei no chão. E, claro, ele chegou a lascar o meu piso. É sério, naquele momento, o meu mundo de padeira perfeita desmoronou de forma espetacular. E o que foi que eu fiz? Ao invés de rir da situação, a cobra da aversão deu uma picada certeira. Fiquei com raiva de mim mesma, do pãozinho, da farinha italiana. Aí, logo em seguida, o javali da ignorância me convenceu a construir um novo mundo. O da total, irreversível, incompetente culinária que nunca mais vai tentar nada novo. E, claro, o galo do apego ficou ali, cantando no meu ouvido, me fazendo me agarrar a essa nova identidade como se ela fosse verdade absoluta. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós construímos um mundo onde nós somos a vítima, o herói, o incompreendido, o super bem-sucedido. E cada um desses mundos é um reino do samsara. No budismo, fala-se em 6 reinos da existência, que são como bairros diferentes dessa cidade maluca que a nossa mente constrói. E não precisa nem imaginar lugares literais, sabe? Com diabinhos de tridente ou anjinhos tocando harpa. Pense neles como estados mentais, como condomínios emocionais onde nós vamos ali morar temporariamente. Vamos conhecer cada um deles? Primeiro, temos o reino dos deuses. É a cobertura do samsara. Aquele momento de euforia quando você consegue uma promoção, quando compra o carro do ano, ou posta uma foto que recebe 10.000 curtidas em 20 minutos. É a pura luz e abundância. Mas vem cá, não vem com aquela ansiedade sutil de que pode acabar a qualquer momento? Eu sei. É como morar num apartamento de luxo, mas pagando aluguel de temporada. Então, temos o reino dos semideuses, ou asuras. Esse é o condomínio dos eternos conflituosos e invejosos. Você tem poder, tem um bom apartamento, mas o do vizinho é maior, mais bonito, tem uma vista melhor. Aqui, eles vivem numa guerra constante por status, sempre comparando, sempre competindo. É a síndrome do por que não eu, em versão deluxe. Então vamos para o reino humano. É onde a gente teoricamente passa a maior parte do tempo. É como o bairro classe média do samsara, onde tem alegria e dor, boleto para pagar e feriado para comemorar. É o único reino onde se pode ter compaixão. E nós temos a mistura perfeita de sofrimento, para nos motivar a sair da roda, e de felicidade, para termos energia para isso.
agora a coisa vai ficando feia. Chegamos no reino animal. É o estado de torpor, do instinto e medo. Sabe quando você chega em casa, se joga no sofá com a roupa que tava e fica horas passando o feed do Instagram sem nem ver direito? Ou então, quando come um pote de sorvete inteiro só por impulso? É nossa mente no modo poupar energia, movida pela preguiça e sem muito senso crítico. E agora o reino dos fantasmas famintos. Esse é o reino do desejo insaciável. Aqui eles representam os seres com uma barriga enorme e a boca do tamanho de um buraco de agulha, para ilustrar a nossa busca desesperada por mais curtidas, mais dinheiro, mais reconhecimento, um vazio que nunca se preenche. É a Black Friday da alma. E, finalmente, temos o reino dos infernos. É o porão do samsara, um lugar de sofrimento e escuridão. É a raiva e o ódio que te consomem quando alguém te fecha no trânsito, por exemplo. E você passa o resto do dia remoendo aquilo, querendo se vingar, odiando o motorista que te fechou. É a angústia profunda, a sensação de estar preso e sem saída. Nós passeamos por esses reinos todos os dias, às vezes em questão de minutos. E a gente nem precisa de visto para viajar entre eles. O samsara é a nossa perambulação contínua através de diferentes existências, que é impulsionada pela ignorância e pelo desejo. Não se trata apenas de renascimento em diferentes corpos, sabe? Mas também do renascimento momento a momento dos estados mentais. Cada pensamento, cada emoção, cada percepção é um pequeno mundo que criamos e habitamos. E quando esses mundos se desintegram, o que é inevitável dada a impermanência de tudo, nós, por hábito e ignorância, nós criamos novos. É um ciclo vicioso de causa e efeito, onde as nossas ações, o karma, nos prendem a essa roda. Se diz que o Buda, certa vez, perguntou aos seus monges: o que vocês acham que é maior? A água nos grandes oceanos ou as lágrimas que vocês derramaram nessa perambulação? A resposta deles, claro, as lágrimas. Pense nisso na próxima vez que estiver mirando o oceano ou brincando nas suas ondas. É uma imagem poderosa que nos faz refletir sobre o sofrimento acumulado nessa jornada, sabe? É o choro pelo pão que virou pedra, pela promoção que não veio, pelo relacionamento que acabou, todas as lágrimas de todos os mundos que nós já construímos e vimos ruir diante dos nossos olhos. O Dalai Lama, ele lembra, abre aspas, o samsara é o ciclo de existência insatisfatória, caracterizado pelo sofrimento e pela impermanência. A libertação desse ciclo é o objetivo do caminho budista. Fecha aspas. Se a gente está preso nessa roda gigante, é porque nós continuamos a criar e a habitar esses mundos de sofrimento. No episódio sobre as 4 nobres verdades, nós vimos que o sofrimento é inerente à existência. Aqui percebemos que o samsara é a pura manifestação desse sofrimento. E sim, é um desafio, eu sei. A minha mente, por exemplo, adora criar mundos onde eu sou uma super-heroína que consegue fazer tudo e ainda ter tempo para maratonar as minhas séries preferidas. Mas aí vem a realidade, que insiste em me lembrar que eu sou apenas uma Julie comum, com uma lista de tarefas que nunca acaba, que sempre se renova. Mas a gente tenta, né?
Se o Sansara fosse um lugar, seria egoísta sair aí buscando a escapatória dele, deixando todos os outros para trás, não é mesmo? Mas o Sansara, como eu já disse, é um processo. Então, não há nada de egoísta em lhe dar um belo de um fim. É um pouco como abandonar um vício ou um hábito abusivo. Quando você finalmente aprende a parar de criar os seus próprios mundos de sofrimento, você pode compartilhar essas habilidades com os outros. E de quebra, você para de se alimentar dos mundos dos outros, reduzindo o fardo deles. É uma vitória para todos. É como quando você finalmente aprende a cozinhar sem queimar o arroz. Você não só come melhor, como também pode ensinar seus amigos a não passarem fome. Essa distinção é a chave de ouro do ensinamento budista. Porque se o Sansara fosse um lugar, tipo uma cidade chamada Sofrimentolândia, daí sim, nós estaríamos numa sinuca de bico. A única opção que eu vejo seria tentar pegar um foguete e fugir, deixando tudo que for para trás. Mas como é um processo interno, a libertação se torna uma questão de habilidade e não de geografia. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, você tá ali, no processo de se desequilibrar, de cair, de ralar os joelhos. Você não tá preso em não ciclista village. Você está aprendendo um jeito novo de se mover. Aí, quando você finalmente aprende, não é como se você tivesse escapado de nada, né? Você simplesmente parou de fazer o que te fazia cair e começou a fazer o que te mantém em equilíbrio. E melhor, agora você pode ajudar o seu amigo, que ainda tá ali, cambaleando. E aí você pode segurar o banco da bike e dizer: olha pra frente, para de olhar pros seus pés. Parar o processo do Sansara é isso. É parar de alimentar os padrões que nos fazem sofrer. Lembra dos nossos 3 animais no centro da roda? É deixar o javali da ignorância de dieta, mostrando a ele que as coisas são impermanentes e que não adianta se apegar a ilusões. É também parar de dar milho pro galo do apego, aprendendo a soltar, a não se agarrar desesperadamente às coisas. E claro, é não provocar a cobra da aversão. Como? Cultivando paciência e compaixão, mesmo quando as coisas não saem como nós queremos. Ao fazer isso, a nossa presença no mundo se torna mais leve, menos demandante. Nós paramos de ser um fantasma faminto emocional que suga a energia dos outros com o fim de preencher o nosso próprio vazio. Nós aprendemos a gerar a nossa própria luz e, inevitavelmente, a iluminar o caminho de quem está por perto. Essa compreensão do Sansara como um processo e não um lugar, ela é fundamental para a prática budista. É por isso que eu insisto. Isso significa que nós não estamos presos nesse lugar físico de sofrimento, mas sim num ciclo de padrões mentais e comportamentais que nós criamos e reforçamos continuamente. A libertação não é uma fuga para outro lugar, é uma cessação desse processo de criação de sofrimento. É a interrupção da perambulação. O Buda comparava a prática de parar o Sansara ao ato de ir de uma margem de um rio para outra. Mas ele sempre adicionava um paradoxo. A outra margem não possui um aqui, nem um ali, nem um no meio. E o que é que isso diz? Isso nos mostra que a libertação transcende as categorias de tempo e espaço que nós criamos dentro do samsara.
é um estado que vai além da nossa compreensão dualista de existência e não existência. É a paz que surge quando a roda gigante finalmente para de girar. O maravilhoso mestre Thich Nhat Hanh, ele diz, abre aspas, o Nirvana não é algo que você alcança no futuro. O Nirvana é o momento presente, livre de sofrimento. Fecha aspas. Isso reforça a ideia de que a libertação não é um destino distante, mas uma qualidade de mente que pode ser cultivada, aqui e agora. No episódio sobre a impermanência, nós vimos que tudo é transitório. Aqui, nós percebemos que o próprio samsara é impermanente e que nós podemos escolher parar de alimentá-lo. No episódio sobre o apego, nós aprendemos a soltar o que nos prende. A libertação do samsara é o desapego final. É um convite para ser o engenheiro da sua própria roda gigante. E não apenas um passageiro assustado. Sair da roda gigante do samsara é tipo tentar fazer dieta na segunda-feira. A gente sabe que deveria, mas a tentação de comer aquele brigadeirinho depois do almoço é muito forte. Isso porque para alguém viciado como nós somos em construir mundos, a ausência de parâmetros conhecidos, o aqui ou ali, soa perturbadora e impraticável. Eu sou a prova disso. Esses dias eu tentei passar um final de semana, gente, sem planejar nada, sabe? Um final de semana. Sem listas, sem metas. E aí, o resultado? Eu fiquei mais ansiosa do que quando eu tô com a minha maratona de tarefa, sabe? A minha mente ali, acostumada a criar e habitar mundos, ela ficou simplesmente em pânico com o vazio. Essa sou eu. Prazer, Julie. É como tentar tirar um viciado em cafeína do café. A abstinência é real e a mente reclama. E por que é tão difícil? Porque nós temos medo do desconhecido e também porque a gente ama a nossa própria novela mexicana. O cérebro humano é uma máquina poderosa de criar padrões. Ele ama o familiar. Mesmo que o familiar seja um ciclo interminável de drama e sofrimento. É a chamada zona de conforto desconfortável. Nós reclamamos do chefe, mas a ideia de procurar outro emprego é apavorante. A gente sabe que fofoca faz mal, mas nós nos deliciamos com ela. Esse é o poder de Tanya, o desejo, a sede, é o galo do apego cantando sem parar no nosso ouvido. E não se trata só do desejo por coisas boas, sabe? Mas a sede de ser, de existir em um mundo, qualquer mundo, mesmo que seja visitando constantemente o reino do inferno da raiva ou o reino dos fantasmas famintos da insatisfação constante. E ela, a ignorância ou a avidya, é o javali que nos impede de ver que a porta da cela tá lá, aberta. Nós achamos que a cela é a realidade. O Buda usou uma metáfora incrível para ilustrar a preciosidade da chance que temos de sair disso. Ele disse no Samyutta Nikaya para imaginar que o mundo inteiro é um oceano. Nesse oceano flutua um jugo de madeira com um único buraco. E nesse oceano vive uma tartaruga cega que sobe à superfície apenas uma vez a cada 100 anos. A chance de um nascimento no reino humano, onde nós podemos ouvir os ensinamentos e praticar, é tão rara quanto a chance dessa tartaruga cega, subindo uma vez por século, colocar a cabeça exatamente naquele único buraco. Quando a gente finalmente entende a improbabilidade estatística de estarmos aqui, agora, com essa oportunidade, com essa vida humana preciosa, talvez a gente pense 2 vezes antes de gastar essa vida construindo mais um castelo de areia para ver o mar levar.
ou então passando a maior parte do tempo nos reinos inferiores, o reino do inferno, o reino dos fantasmas famintos, ou até o reino animal da preguiça mental. Mas sim, os desafios de romper com o samsara são grandes, e eles são intrínsecos à nossa própria natureza condicionada. Nós estamos tão acostumados a criar e a habitar mundos, sejam eles de prazer, de dor, de sucesso, de fracasso, que a simples ideia de não ter um lugar para ir, um eu para ser ou um objetivo para alcançar pode ser aterrorizante. A ignorância nos faz acreditar que esses mundos são reais e permanentes. E o desejo nos impulsiona a buscar mais e mais deles. É um ciclo vicioso, onde nós nos apegamos ao sofrimento conhecido, porque o desconhecido parece pior. É tipo estar num relacionamento tóxico, sabe? Que você tem medo de sair porque não sabe o que vem depois. A mente, por hábito, tende a se apegar ao que é familiar, mesmo o que seja prejudicial. Soltar esses padrões exige sim um esforço consciente e repetido, uma vigilância constante. E, sendo bem honesta, nós vamos escorregar pra caramba. A gente vai se apegar, vai se irritar com o trânsito, vai se preocupar com o futuro. Mas cada tropeço é uma oportunidade de aprender, se você estiver consciente. É como quando você tenta aprender a andar de patins. A gente cai, se machuca, mas a cada queda aprende um pouco mais sobre o equilíbrio. O mestre Ajahn Chah, ele diz que, abre aspas, se você não entende o samsara, você não entende o sofrimento. Se você não entende o sofrimento, você não entende o caminho para a libertação. Fecha aspas. Isso significa que a compreensão do samsara é o primeiro passo para a liberdade. No episódio passado, sobre a purificação da mente, nós vimos como as impurezas nos prendem, nos aprisionam. Aqui, nós vemos que essas impurezas, o javali, o galo e a cobra, elas são o combustível da roda gigante. Mas a ideia aqui também é rir dos tropeços. Eu já achei que o mundo ia acabar porque o meu aplicativo de meditação travou bem no meio da sessão. Patético, né? Hoje eu vejo que era a minha mente acreditando no drama que ela mesma criou. Uma visita expressa ao reino do meu inferno particular. Não, desacelerar a roda gigante do samsara não é pular dela em movimento. Isso seria deveras perigoso e, convenhamos, pouco elegante. Aqui é sobre aprender a observar o movimento, a entender como ele funciona e a escolher quando e como embarcar. Bora com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, vamos trabalhar em um diário de viagem pessoal, observar os mundos. Pegue um caderno ou o seu bloco de notas e anote 3 momentos recentes em que você se sentiu dentro de um mundo. Pode ser em um momento de euforia, quando você se sentiu invencível por uma conquista, ou um momento de tristeza por uma perda, ou do tédio, ou de carência, quando você tinha certeza que nunca ia ter ninguém na vida. Eu, por exemplo, anotei quando me senti a pessoa mais feliz do mundo ao comprar um tablet novo. E aí, depois, quando me senti a mais miserável ao perceber que não ia ter dinheiro suficiente para viajar no final de semana de feriado prolongado justamente por causa do tablet. Bem, acontece, né? Vida que segue. E aí, escreva. Que mundo eu criei? Quais foram os materiais,
os pensamentos, as emoções que eu usei e como foi que o mundo se desintegrou. No meu caso foi assim. O tablet, que foi a minha maior alegria no momento que eu comprei, ele se tornou o carrasco da minha viagem perfeita de feriado. Ou seja, eu saí do reino dos deuses direto pro reino dos infernos, com a mesma coisa. E aí, anote uma ação simples para a próxima vez, como respirar fundo e observar o mundo se desfazendo, sem se apegar. Essa prática te ajuda a ver que você é o criador e o habitante desses mundos, e que pode sim escolher não se mudar para eles. É como ter um mapa da sua própria montanha-russa e a opção de descer quando quiser. Então, em cada momento que você eleger, tente identificar qual dos reinos a sua mente estava habitando. Uma visita ao reino dos deuses quando tudo estava perfeito, uma passagem pelo reino dos semideuses quando você sentiu uma invejinha, um mergulho no reino dos fantasmas famintos quando nada parecia suficiente. E anote também qual dos 3 animais estava mais ativo. O javali, da ignorância, te fazendo acreditar em ilusões? O galo, do apego, te fazendo se agarrar desesperadamente? Ou foi a cobra da aversão, te fazendo reagir com raiva? Essa consciência é o primeiro passo para não ser mais um refém desses padrões. E agora, vamos fazer um momento de pausa juntos? E não se trata de relaxar, mas de treinar a mente para ser a observadora da própria roda gigante. De não se misturar com ela, de não acreditar na narrativa dela. Vamos lá. Vá até um lugar seguro e encontre uma posição confortável no seu sofá, na cadeira, na almofada. E se não for possível para você, não tem problema. Deite-se. Mantenha a coluna ereta para que a energia possa fluir e você se manter atento. Você pode fechar os olhos ou os deixar semi-abertos, como eu prefiro. Vamos começar hoje com 3 respirações profundas. Inspire pelo nariz, sentindo o abdômen se expandir, e aí expire lentamente pela boca, soltando qualquer tensão. Sempre que você expirar, deixe os ombros relaxarem, pescoço, a mandíbula. Perceba se não há nenhuma tensão nos seus olhos, na testa. Agora, apenas permita que a sua respiração encontre o ritmo natural dela. Não tente controlá-la. Apenas observe. Sinta o ar entrando um pouquinho mais frio e saindo um pouquinho mais quente. Sinta o leve movimento do seu corpo a cada ciclo. A sua respiração é a sua âncora para o momento presente. Sempre que a mente começar a construir um novo mundo, gentilmente a traga de volta para a sua respiração, sem julgamento. Apenas, lá foi ela de novo. Ok?
Inspira e expira. Agora, vamos convidar um pensamento ou uma emoção recorrente para o palco da sua mente. Veja o personagem que você está vivendo nessa situação. Talvez um injustiçado no trabalho, uma carência dentro de um relacionamento, ou um ansioso, preocupado com o futuro. Não precisa ser um monstro de 7 cabeças. Apenas um desses mundos casuais que você costuma construir e habitar. Mas ei, não entra nele. Apenas o visualize. E observe como se ele fosse uma nuvem passando no céu. Tem alguma cor? Algum formato específico? Essa nuvem, ela se move rápido ou devagar? Observe as sensações que essa nuvem gera no seu corpo. Talvez um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão nos ombros. Não tente modificar essas sensações ou julgar, apenas as reconheça e diga mentalmente: aqui está a sensação de ansiedade no meu peito. Interessante. Ao nomeá-la e observá-la, você cria um espaço entre você e a sensação. Você não é essa sensação. Você é a consciência que a observa. Agora, veja se você consegue identificar os materiais de construção desse mundo. Quais são os pensamentos que o sustentam? Pode ser: eu não sou bom o suficiente, ou isso nunca vai dar certo, ou e se aquilo acontecer? E se esse relacionamento terminar? Apenas observe esses pensamentos como palavras escritas na areia. Eles aparecem, e a próxima onda da sua respiração pode suavizá-los, desfazê-los. Você não precisa acreditar neles. Eles são apenas pensamentos, produtos da mente. Agora, vamos fazer um exercício especial com os nossos 3 animais. Visualize gentilmente o javali da ignorância fuçando na terra da sua mente, deixando tudo turvo. A cada expiração, imagine uma luz suave de sabedoria envolvendo o javali, o acalmando. Ele não desaparece, mas deita e descansa.
Agora, visualize o galo do apego, cantando alto, querendo atenção. A cada expiração, imagine o som diminuindo. Ofereça a ele a semente da generosidade, do contentamento. Por fim, visualize a cobra da aversão pronta para dar o bote. A cada expiração, envia a ela uma onda de calor, de bondade amorosa. Observe a cobra relaxar, se desenrolar lentamente. Esses animais fazem parte da nossa natureza, mas eles não precisam estar no comando. Permaneça nesse espaço de observação por mais um momento. Você é o céu vasto e aberto. Os pensamentos, emoções e sensações são as nuvens, o clima. O clima muda, mas o céu permanece. Você é esse céu, essa consciência espaçosa e livre. Quando estiver pronto, lentamente, comece a trazer a sua atenção de volta para o ambiente ao seu redor. Sinta o seu corpo, ouça os sons distantes, mexa suavemente os dedos das mãos e dos pés. E quando se sentir preparado, abra os olhos. Bem-vindo de volta, monge de sofá. Você não foi a lugar nenhum, mas talvez algo possa ter mudado. Essa é a prática. É assim que, pouco a pouco, a gente desacelera a roda. E se a sua mente divagou o tempo todo, tá tudo bem. Na próxima, é só trazer ela de volta. Nós não somos perfeitos. E cada tentativa é um passo a mais para a liberdade. Gange cha yamune chaiva. A libertação do samsara não é uma fuga da vida, mas uma forma de viver a vida com total liberdade e lucidez. Uma vez que nós aprendemos a romper o hábito de samsarizar, ninguém se sente mais tentado a fazer de novo. No budismo, viver além da roda gigante significa transcender a ignorância e o desejo que nos prendem a esse ciclo. É como ter um mapa e saber que você pode escolher, sim, um caminho diferente. Um caminho que leva à paz e à alegria que duram. Essa prática nos convida a viver cada momento com presença, como parte de um fluxo interdependente, onde cada ação consciente contribui para a nossa própria libertação e para o bem-estar de todos. Mas o que é essa tal liberdade? Não se trata de virar um zumbi emocional indiferente a tudo e a todos.
Muito pelo contrário. Se trata de sentir tudo, mas não ser sequestrado por nada. É a diferença entre estar no meio de um furacão e de observá-lo dentro de um abrigo seguro. Você vê a força, a intensidade, mas não é arrastado por ele. Uma mente liberada, ela age no mundo com compaixão e sabedoria imensas precisamente porque não está mais ocupada construindo e defendendo os seus próprios pequenos mundos. Ela tem espaço para ver o sofrimento do outro e agir para aliviá-lo sem se afogar junto. É como um lago que, uma vez purificado de toda a lama, reflete o céu perfeitamente, com todas as suas nuvens e estrelas. E nenhuma delas o perturba ou o suja. Quando nós paramos de alimentar o javali da ignorância, o galo do apego e a cobra da aversão, a nossa mente naturalmente se estabelece num estado de equilíbrio. Nós paramos de fazer um turismo compulsivo pelos 6 reinos, visitando o reino do inferno a cada frustração, o reino dos fantasmas famintos a cada desejo não realizado, ou o reino dos semideuses a cada comparação invejosa. Ao invés disso, nós aprendemos a habitar mais conscientemente o reino humano, com sua mistura saudável de desafios e oportunidades, que é o ambiente ideal para o crescimento espiritual. A libertação é a nossa verdadeira natureza, que está sempre lá, só que obscurecida pelos véus da ignorância e do apego. O caminho para essa libertação é o nobre caminho óctuplo, que nós vimos lá atrás no 5º episódio. Ele nos guia através da sabedoria, da conduta ética e do desenvolvimento mental. É um caminho gradual, mas que leva a uma liberdade profunda e duradoura. A mente liberada é a nossa asa para a libertação. O mestre Shunryu Suzuki diz que, abre aspas, a mente de um iluminado é como um espelho. Ela reflete tudo, mas não retém nada. Fecha aspas. Isso significa que quando a nossa mente está livre do samsara, nós vemos as coisas como elas realmente são, sem as projeções e as distorções causadas pelo apego. No episódio sobre as 4 nobres verdades, nós vimos que o sofrimento é causado pelo apego. A libertação do samsara é o caminho para soltar esse apego. No episódio sobre a purificação da mente, nós aprendemos a limpar as impurezas que nos prendem. A libertação do samsara é o resultado dessa purificação. No episódio sobre a impermanência, nós abraçamos a natureza transitória de tudo. A libertação do samsara nos permite viver essa impermanência com equanimidade. No episódio sobre os pensamentos, nós aprendemos a navegar a mente de macaco. A libertação do samsara é o que acalma esse macaco. Como o monge Gensho sabiamente nos lembra, abre aspas, a libertação do samsara não é um destino, é uma jornada contínua de despertar. Fecha aspas. E compartilha como está sendo. Eu estou louca para saber como é que vocês estão desapegando dessa roda gigante. Por hoje é só, queridos ouvintes. O samsara é a roda gigante da vida. Mas nós temos o poder de escolher quando e como embarcar e até mesmo de descer dela. Agora nós já conhecemos os 3 animais que mantêm essa roda girando. O javali da ignorância, o galo do apego e a cobra da aversão. E também nós já conhecemos os 6 reinos onde a nossa mente gosta de fazer um turismo. Com essa consciência, nós temos o mapa completo da nossa geografia mental. Então, bora um desafio? Hoje, quando você se vê incorporando o personagem daquele mundo, ao invés de entrar na narrativa, observe de longe.
acolha com um sorriso e diga: Oi, Samsara, já te vi, agora pode ir. Se esse episódio tocou seu coração, por favor, não esqueça de deixar a sua avaliação e compartilhe com alguém que está precisando de uma pausa na roda gigante. Até eu, que ainda luto contra a tentação de comprar mais um livro para ficar na fila e de me perder em maratonas de séries, eu tô tentando. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com você. Muito obrigada pela sua companhia e por ficar comigo até aqui. Até semana que vem. Que os seus dias sejam leves, a sua mente seja livre e o seu sofá cheio de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.